Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Você é bem-vindo aqui comigo. É hora de você focar em como você pode se tornar mais saudável a partir daquilo que você tem aí na sua casa mesmo. É só prestar um pouquinho de atenção, ficar atento e observar o que você já tem por aí para se tornar uma pessoa mais saudável. Não é preciso muito não, Vida e Saúde está aqui para te ajudar no passo a passo, criando receitas sempre saudáveis, sempre nutritivas, belas e, além de tudo, saborosas. E hoje o papo vai ser sobre desenvolvimento da linguagem e você vai descobrir como isso pode ser feito através de jogos. Tem especialista aqui no programa para falar sobre isso, então fique atento. E esse assunto é bacana não só para quem tem crianças, mas até alguns adultos que precisam reaprender, que precisam se desenvolver novamente a fala ou a linguagem, vão aproveitar muito bem do programa de hoje. Mas antes, você sabe que eu gosto de refletir com você. Joel Baker, certa vez, disse o seguinte: visão sem ação não passa de sonho. Ação sem visão, por sua vez, é só passatempo. Já visão mais ação pode mudar o mundo. Olha só que pensamento poderoso. Para de sonhar, para de só imaginar, de escrever as coisas no papel e começa a agir. E você tem poder, olha só que legal, de mudar o mundo, nem que seja o seu mundo aí, o seu entorno, o seu redor, você tem condições de sonhar, planejar e agir. Tá bom? Fica a dica aqui do Vida e Saúde para você hoje. Dá uma olhadinha na receita que tá de matar aqui. Aliás, tá de viver, não tá de matar não, porque essa receita é saudável, mas tá de matar de vontade mesmo, que é o cookie sem glúten. Com esse cacau, tá delicioso, gente, o cheirinho, eu não provei nenhum ainda. Vou provar aqui na frente de vocês, mas ele tá com um cheirinho tão gostoso, que eu acho que isso já faz parte do sabor. Daqui a pouquinho, vou falar já os ingredientes para você, anota aí. Ó, 1/3 de xícara de pasta de amendoim, uma colher de sopa de óleo de coco, meia xícara de açúcar de coco ou açúcar mascavo, 1 xícara de farinha de arroz, meia xícara de amido de milho, 1 colher de chá de fermento em pó, 100 ml de leite vegetal, estou usando aqui leite de coco, e meia xícara de pedaços de chocolate, estou usando meio amargo, 70%, você pode usar o que você quiser. Prefira, claro, um chocolate com baixa gordura ou sem nada de leite, de preferência, e com pouquíssimo açúcar também. É o caso aqui do Vida e Saúde, a gente está tentando aproveitar só só o que ele tem de bom, tá bom? E eu quero apresentar para você agora quem vai fazer parte do Vida e Saúde, Renata Donadelli, ela é fono. Tudo bem, querida? Eu vou te dar um beijo aí. Ó, você, lembra do pensamento que eu li agora no começo do programa? Você é um sonho, uma visão que se tornou realidade. Faz 1 ano que a gente está tentando trazer você aqui, graças a Deus deu certo agora. Obrigada, Teru, pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento de fala e linguagem. Nossa, super legal esse tema. Eu vi que você já trouxe um arsenal aí de fono. Algumas coisinhas, né? Você gosta de trabalhar bastante com criança, né? Eu vejo suas postagens o tempo inteiro. Você está sempre com novidades, com abordagens criativas. Você gosta de trabalhar com criança, Renata? Gosto, amo. O trabalho lúdico é o que mais me encanta, né? Eu comecei minha trajetória, antes de ser fono, eu fui professora, fiz magistério no IASP, né? Então, pedagogia. Então, eu tenho muito essa questão do lúdico com a criança. E se a gente for pensar nos fonoaudiólogos clínicos, né, que trabalham no consultório, a grande maioria que você recebe são crianças. O público-alvo acaba sendo crianças. Mas não só com a criança, eu trabalho também com o adulto. Trouxe aqui algumas coisinhas para a gente conversar também, porque muitas vezes no decorrer da vida o adulto tem alguma alteração na linguagem, como por exemplo um AVC, e ele precisa reaprender, né? Ele precisa realmente reabilitar sua fala, sua comunicação, né? Então, mas é que com criança, a gente traz um monte de coisa, porque criança é muito dinâmico, a gente tem que ser atrativo. A gente que é mãe, né, Teru? A gente sabe... Eu sei exatamente do que você está falando. Tudo que a gente faz com criança, ela quer pegar, né? Ela quer explorar. E esse é um dos objetivos mesmo, criar uma emoção, né? Um sentimento gostoso de que o tratamento não é algo enfadonho, um tratamento chato, cansativo, né? Afinal, ainda a abordagem
muitas vezes o tratamento, a base do tratamento é repetição. Repetição, mas você pode ser redundante de várias maneiras, né? Exatamente. Então tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que gerar uma emoção positiva. Gosto muito dessa sua abordagem, muito dos materiais que você usa. Eu vou falar já sobre cada um deles, ou pelo menos um pouquinho. Mas eu quero que você foque um pouquinho aqui comigo agora na receita que a gente vai preparar. É o seguinte, vou precisar de um bowl e vou misturar simplesmente todos os ingredientes. Vai ser moleza essa receita. Você vai pra cozinha de vez em quando, Renata? Eu amo cozinha. É, olha só. Eu amo, olha, eu já dei aula de culinária vegetariana. Ela vai participar. A gente já combinou aqui, ela vai fazer um programa só sobre alimentação e a relação com a fala, com a comunicação, né? Exatamente. Isso também, a parte sensorial da criança também interfere na fala. Olha vai ser tema? Só. Vai ser bem legal. Tô colocando aqui, Renata, então, as farinhas, o fermento, todos os ingredientes secos primeiro. Agora eu vou colocar o açúcar de coco ou açúcar mascavo, você escolhe aí. Dou uma misturada, fica mais fácil misturar assim, aí depois eu não preciso me preocupar com desfazer pedrinhas de açúcar. Agora eu coloco o óleo de coco. Se você está chegando agora, está querendo pegar essa receita de cookie saudável para a criançada, ou para os marmanjões aí da sua casa, não se preocupa que tá lá no blog, tá? Então, farinhas, agora óleo de coco, agora pasta de amendoim, olha só, ele é proteico. E vou já colocar o leite de coco ou qualquer outro leite vegetal. Se você tem leite de amêndoas, manda ver. Se tem leite de amendoim, manda ver. Se tem leite de soja, vale também. E agora, gente, é misturar. Vou misturar um pouco com a colher, se for preciso, vou usar as mãos também. E eu já quero jogar uma dúvida para você, Renata. O desenvolvimento da linguagem começa a partir de qual idade? O que é considerado normal? Tem mãe que fica desesperada, o filho está com 2, 3 anos, 4, 5 anos, não fala nada. Como que é o desenvolvimento? A gente tem que lembrar que a criança, o desenvolvimento de linguagem começa muito antes dela falar. Né? Ok. Então, assim, se a gente for pensar qual é o primeiro meio de comunicação que o bebê usa? Olhar, choro. Choro. Inclusive, quando está no centro cirúrgico, a gente teve filho aí aos 2 anos, né? Se não chora, a gente já preocupa. A gente fica preocupado. Então, o choro é a primeira forma de comunicação do ser humano. Tá. Inclusive, depois a gente começa a aprender. Esse choro tá com fome, né? Nossa, tem aplicativo para quem não tem esse desconfiômetro ligado, viu, Renata? Pois é. Tanto que a mãe, quando o bebê nasce, mesmo mãe que não é mãe de primeira viagem, né? Você tem 3, eu tenho 2. Você tem 2. Tanto que a gente demora um pouquinho, assim, né? Uma semana, uns dias, às vezes é dia, 1 ou 2 dias, pra gente começar a entender. Ah, esse choro é porque ela quer que ele tá com dor, tá com dor. Fome. É diferente o choro da dor, é diferente o choro da fome, do incômodo, né? Tá. Então, essa é a primeira forma de... Então, a criança começa a se comunicar já... Desde o ventre, a mãe já começa. Ai, olha lá, ele sentiu que é o papai, né? Claro que isso são inferências, a gente acaba dando significado. Mas a criança começa, então, ao nascer, pelo choro. E depois, como você colocou, importantíssimo, Teru, que você colocou o olhar. Tá. Inclusive, algumas hipóteses de alterações é aquela criança que não olha nos olhos, né? Se a gente pensar em algumas alterações. Então, vem o olhar, vem o choro, aí vem os gestinhos. Aí você me perguntou, mas quando que eu vou ficar preocupada? Sim, até o que é normal? O que eu posso esperar? Então, o que a gente espera de um bebê saudável? Então, ele começa a fazer sons, e a família começa a interpretar, né? Aquela brincadeira que faz papá, aí o papai fala assim, ele falou papai, aí a tia fala, não, ele quer comer. Então, essa interpretação, que no começo, o bebê tá fazendo aleatório, tá brincando, aí seu irmão chama Gustavo, tá chamando Gustavo, isso é muito importante. Sim. Porque isso tá marcando o desenvolvimento saudável da linguagem. Inclusive, por exemplo... E é muito natural também, né? É bem intuitivo. A criança faz, a família já tá ajudando, tá estimulando sem nem saber, né? Mas você tocou num ponto muito importante. É muito natural, mas para algumas pessoas, não encara isso de uma forma tão natural e tão encantadora. Tá. Que aí a gente acaba tendo dificuldades no desenvolvimento. Outra coisa, muitas vezes acaba limitando esse espaço, não desenvolvendo. Então, por exemplo, se você põe um bebê para
comer em frente da televisão, por exemplo. Tá. Em vez de a gente usar... Eu sei que isso vai ser assunto do nosso outro programa, mas estou dando alguns exemplos da comunicação que deve ser saudável. Qual é o marco de ser saudável? Uma criança, por exemplo, que é um bebê, que faz esses sons, de repente ele para de fazer o som. Pode ser indicativo de alguma coisa auditiva, pode estar com otite, pode ter uma deficiência auditiva. Então, assim, ele tem que estar fazendo esses sons e cada vez mais. Com 1 aninho, a criança já deve estar falando algumas palavrinhas, 1 ano e meio já. Não dá pra gente esperar, sabe, Teru? Antes falavam assim, espera, ele é novinho. Espera 2, 3... Não tem isso. Não tem como esperar. Uma criança deve estar falando entre 1 ano e 1 ano e meio, né? Cerca de 50 palavras. E Olha ela só. Entende muito mais até que isso. Certo. Então, entende saber, e interpreta muito bem. Cadê a barriga? Por isso que é importante as brincadeiras, né? O som dos animais. As onomatopeias, que são os nomes dos animais. A leitura, historinhas, né? Um versinho. Por isso que a gente trabalha com a criança, decorar um versinho, um verso áureo. Verso da Bíblia. Um verso da Bíblia. Uma história da Bíblia. Certo. Claro, de maneira curta. Então, tudo isso, Renata, tá desenvolvendo, tá ajudando no desenvolvimento. Agora, hoje a gente vai falar sobre os jogos. Que tipo de material? O que são esses... Nem sempre são jogos, né? Que tipo de material, do que são feitos? E eu quero saber também como que eles ajudam no desenvolvimento. Eu trouxe alguns aqui e eu quero te mostrar. Posso ir? Vem cá me mostrar. Vamos lá. Esse daqui é o microfone com eco. Uau, que legal. Que Tem um pilha? brinquedo. Ele é pilha? Não é pilha, olha só. Nossa, eu vou aproveitar, gente, vou fazer o programa agora todo nesse microfone. Vou colocar o cacau que eu piquei aqui na massa. E agora é só misturar e depois fazer bolinhas e levar pra assar. Adorei isso! Então, o que aconteceu? Quando eu te apresentei o microfone, você teve o desejo de falar. Sim. Então, é isso que a gente pode estar usando com a criança, que a mãe pode fazer. Despertar, que a gente chama de intenção comunicativa. Legal, legal. Esse é um brinquedo. Você vai provocar a criança, na verdade. Exatamente. Eu vou provocar a interação. Eu vou provocar a estimulação de fala. Ai, Renata, mas meu filho tem 1 ano e meio, né? Ele não fala. Como é que eu vou dar um microfone para ele? Antes de falar, eu vou fazer sons, eu vou brincar. Vai balbuciar, sim, vai cantar. Lá, 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 posso cantar a musiquinha que eu gosto, cabeça, ombro, a chuva cai. Que legal. Mesmo que ele fizer só uns sonzinhos, né? Inclusive que tem crianças autistas que não falam, aí ele pega, o que ele começa? A brincar, se escutar. Esse também é um telefoninho feito de cano. Sim. Bem famoso aí na internet, que eu apelidei de iCano. Vai patentear já, olha só. Uma aluna lá de Recife que falou, Renata, que tal chamar iCano? Que legal, adorei. Adorei. Amei. Então, inclusive, eu tenho um tutorial no YouTube que eu ensino a fazer. Legal. Tá? Então, é uma forma da criança brincar. E aí, o que eu chamo, assim, eu telefone, a criança fala, ai, mas isso aqui não funciona. Eu falei, claro que funciona. Ah, mas não tem tomada, não dá para carregar, não tem linha. Qual é a linha? A sua imaginação. Que legal. Né? Por isso que eu brinco do iCano. E as minhas meninas ganharam esse aqui também e fazem, o som sai muito legal, você se escuta, você amplifica. Que pena que você não pode ouvir, mas amplifica o som que está saindo da sua própria boca. Muito legal esse iCano seu, viu? iCano, inclusive eu quero dar uma orientação em relação a essa amplificação. Tá. Muitos professores estão usando no uso da leitura e realmente ele favorece porque aumenta o retorno auditivo. Mas precisamos cuidar com crianças que têm alteração de fala. Porque se eu uso um retorno auditivo, eu posso estar frisando, concretizando esse erro da fala. A gente fala imagem acústica, né? Certo. Imagem seria visual, mas essa questão do retorno auditivo do erro da fala. Ok. Então, uma orientação. Uma ressalva quanto a esse brinquedo. É. E esse outro aí que você trouxe parecendo um chocalho, Renata? Pois é. Esse potinho, né, que eu apelidei de potinho de sopro, que é feito de uma forma artesanal, cola quente. Tá? Eu também ensino... Mostra aqui pra gente ver o detalhe direitinho. Eu também ensino nas minhas redes sociais, tem um tutorial. Inclusive, minha mãe que deu um toque aqui. Ele é um potinho com canudinhos cortados. Isso. E um véu em cima, um tule em cima. Isso. Tá. E aí, o que a gente usa, né? Pra soprar. Que bacana. Você tá com vontade de soprar. Olha lá. Com mais intensidade, com menos intensidade? Mais intensidade. E eu posso treinar a respiração, né, nasal.
puxa pelo nariz, solta pela boca. Certo. E aí o profissional específico, mas vamos pensar na mãe em casa. O sopro, essa brincadeira, o som, isso já são objetos, como a gente está falando aqui no nosso assunto, que estimula a fala, estimula o brincar. Antes de eu falar, o soprar, ele antecede, né, a fala. Gente, agora tá parecendo que isso tudo aqui tá uma deliciosa brincadeira, mas os resultados são fatos, são reais. E para provar isso, a gente trouxe aqui uma pessoa, a gente vai conhecer a história dela na matéria que a Rafaela Martins fez com a própria Renata lá no consultório, a Vitória. Vamos ver como é que isso tudo, como essa brincadeira toda gera um resultado tão maravilhoso. Essa princesa que vocês estão vendo se chama Vitória. Ela tem 10 anos, é meiga, simpática e muito inteligente. E como o próprio nome já diz, a Vitória é uma vitoriosa. A Vitória foi bem intensa a necessidade das terapias que ela faz, né? Ela nasceu bem, com 1 ano e 2 meses ela veio a ter um quadro infeccioso que a sequelou, que a deixou com essas necessidades. E desde então a gente vem trabalhando com ela com reabilitação. No início dessa fase de terapias, a Vitória apresentou paralisia. Ela não andava e nem falava. Então foi graças aos diversos tipos de terapias que ela vem se desenvolvendo e surpreendendo a todos. Hoje ela tem uma incoordenação motora que leva ela a algumas incapacidades, como andar sem apoio. E a fala precisa da atividade da fonoaudiologia para que ela acerte alguns pontos na coordenação também da fala. E foi com a fono que a Raquel e a Vitória conheceram os jogos para o desenvolvimento da fala. Quando foi apresentado esses jogos, para mim, eu vou ser sincera, como mãe, eu fiquei um pouco frustrada. Porque existia toda uma ansiedade, né, para um problema que nós estávamos vivendo. E aí a impressão que eu tinha é que a criança só estava brincando. Só que depois de algum tempo eu percebi a importância de brincar com a criança para que ela tenha um ganho lúdico, para que ela tenha um ganho também de vivências que sem os jogos nunca teria, né? E realmente tem feito a diferença. Olha só a alegria da Vitória. Mas além de muita diversão, essa cena tá recheada de aprendizado. Acho que a palavra que distingue os jogos é o prazer da criança de fazer aquela atividade necessária para ela, mas que não pesa, não é uma cobrança, é um prazer. Bom, que esses brinquedos fazem sucesso a gente já percebeu. Agora eu quero saber de você, Vitória. Você gosta desses brinquedos de fono? Sim, muito legais. Agora me conta um segredo. Qual desses que você já trabalhou você mais gosta? Você gosta mais do microfone ou do telefone? Microfone. Ah, por que o microfone? Porque é legal. E você aprende bastante com ele? O que você já aprendeu com o microfone? Sim, eu aprendi várias coisas. Tipo, respirar forte e falar direitinho. E isso, para mim, como mãe, só tenho percebido o quanto tem sido importante para ela. Gente, é até emocionante. A Renata estava aqui contando detalhes, um pouquinho mais, né, de detalhes, como a evolução da Vitória foi assim surpreendente para os pais, para a própria profissional aqui, mas com brincadeiras que reforçam. Não é só brincar, parece que a fono está ali só deixando a criança brincar, mas ela está reforçando, ela está lendo, ela está brincando com rima, está fazendo o trabalho de uma maneira muito mais legal e criativa, mas é trabalho. Eu acho que é muito importante o profissional. Eu dou aula para várias fonoaudiólogas, nos meus cursos eu digo assim, você
Não é uma brincadeira, eu falo assim, é uma estratégia lúdica. Ótimo. Né? Brincadeira, a gente brinca na rua, brinca. A criança pode até pensar que é brincadeira. Ela pode, a gente até fala para a criança que ela entende isso, ela não entende tanto o processo lúdico. Certo. Ai, vamos brincar disso. Mas para os pais, a gente explica isso. É uma forma, se eu for jogar. Uma vez eu fiz embaixadinha com o meu paciente, mas eu tinha um objetivo com a embaixadinha. Então, assim, é uma estratégia, né? Pra deixar que o prazer, você viu que a mãe falou a palavra prazer, tem que ser prazeroso, por causa das repetições, muitas vezes. E tudo que é prazeroso, Renata, a gente tende a fixar mais. Exatamente. Já uma coisa que eu não gosto, que eu não quero, que é cansativo, maçante, eu tendo a, tipo, vou fazer a tarefa e pronto, acabou a minha vida com aquilo, né? Tem mães que relatam do filho fazer a atividade da fono chorando, com o chinelo do lado, porque ele não quer fazer, né? Porque... vou ser sincera, tem umas coisas que são chatas. Pensa na academia, né? Sim. Você vai na academia ficar levantando peso. Se você não tem um professor com uma motivação, ou um grupo que vai com você, aí fica prazeroso a atividade física. Eu vou contar pra você a minha história. Eu outro dia tentei fazer atividade física em casa, esses treinos de 10 minutos, eu tinha faltado na minha aula de pilates, e peguei, e só que as aulas eram legais, mas a moça que falava, ela falava, agora você vai fazer uma prancha com a mão levantada. Sabe aquele desânimo? Você não tem, os músculos já até relaxam, exatamente. Né? Então, na terapia eu sempre falo, a gente tem que pular, a gente tem que... Você vê que eu tô falando aqui, eu já tô me mexendo, porque criança é assim. E acho que adulto também aprende assim. Ó, Renata, certeza. enquanto a gente foi falando, tá cheiroso, não tá? Tá gente, cheiroso. eu fiz bolinhas, fiz bolinhas e dei uma achatada. Tá bem assim, cara de... Você sabe, Teru, que eu gostei da receita, até pra fazer com as minhas crianças. Pode fazer, que vai ser legal. Só. Isso vai pro forno, vai ficar só um pouquinho lá, mais ou menos 20 minutinhos, 30. Dá uma olhada, o forno já tá pré-aquecido. E aí, quando ele sai meio molenguinha. Não se desespera não, que depois ele firma. Olha aqui o nosso, tá bem firmezinho. Que delícia. Eu vou trazer pra cá, mas eu quero dar uma olhada em mais alguns jogos que você trouxe aqui. E queria saber se os adultos também podem brincar, podem jogar. Vem cá. Vou trazer esse daqui. Isso. Eu acho que você falou do adulto, né? Muitas vezes... Senta aqui. Pode ficar onde você se sentir melhor. O adulto, um idoso que teve um AVC. Não só idoso, mas... Qualquer pessoa que tem uma cirurgia, câncer hoje, muitas vezes, depende da cirurgia, da região, acaba precisando ser trabalhado, a pronúncia das palavras. Então, o aicano, né, dá esse retorno auditivo, então muitas vezes ele tem que treinar e se ouvir, tem ajudado bastante. O microfone com adulto eu não uso muito, eu acabo usando mais o microfone e atividades, né, como tem aí várias nessa pasta, atividades que são não infantilizadas, né, com adulto eu não trabalho com desenho. Até para ele não ficar desestimulado ou se sentir desanimado com o tratamento, né? Então, alguns materiais a gente acaba usando, sim, com os adultos. Esse daqui, por exemplo, então, por exemplo, um adulto, o famoso ceceio, né? Que projeção de língua, que fala assim, né? Então, se ele fizer assim, falando assim, mexe o potinho. Se ele fizer assim, ó. Então, vou fazer errado o som. Mexeu, certo? Olha que legal. Então vai criando uma percepção. Do auditivo, mas no visual. Certo. Olha a diferença de som, por exemplo. É o P, né? A letra P, o som P. E agora o do B. Faz de novo o P. B. B. O P e o B, só o som da... Só o som do P, B, que é o P e o B. B. Você viu que a diferença? Sim. Eu consigo marcar a diferença que é auditiva. Claro que tem outras pistas que eu vou explorar, mas de uma forma visual. Muito legal. Então, uma pessoa que teve um adulto que tem essa dificuldade hoje de perceber, porque ele até sabe fazer o som, mas motoramente ele não consegue devido àquela alteração de uma cirurgia ou de um AVC. E é interessante porque, às vezes, você usou esse exemplo do S, né? Às vezes a pessoa consegue fazer o S normal, mas o músculo, a língua está tão acostumada a fazer o jeito que é mais confortável, que ela realmente, essa percepção e o músculo vai voltar a fazer, ou vai começar a fazer o jeito certo, no automático. Aprender a posição correta da língua, né? E para isso, deixar automático. Uma coisa você aprende como que é o correto e depois deixar automático. Como, por exemplo, postura. Eu aprendo que é assim,
outra coisa é eu ficar sempre assim. Relaxar. Renata, eu sei que você tem muitas coisas aqui, eu vou até pedir para ela trazer num outro programa, ela vai participar com a gente ao longo do mês. Você que gostou desse programa, não se preocupe, ela vai voltar na semana que vem, na seguinte, na outra. Mas você tem algumas coisas aqui que eu vi que você faz com material reciclado, com o que você tem em casa. Essa lata achei fantástica. Então, assim, com objetos... Enfia a mão aí, vê o que você vai tirar. Vamos ver. Olha lá. Ah, uma cenoura. Sua cara, Teru. Foi proposital aqui, não tem mais coisa aí. Renata, vem pra cá pra mesa provar o cookie. Porque eu preciso... eu quero que você também não fique só com a impressão visual do cookie, mas que você tenha a impressão... gustativa agora. Exatamente. Ó. E é comer com a mão mesmo, Renata. Manda ver. Vamos lá. Eu amo cookie. Tá bom, né? Suave. O açúcar tá bem no ponto. Diferente. Às vezes eu tenho vontade de comer cookie, mas não tenho coragem de comprar no mercado só por saber a quantidade de açúcar que vai. Gorduras, e outros gordura né? e outros componentes que a gente tenta evitar. Maravilhoso. Vai fazer? Sem glúten. Vou fazer. Vou fazer com as minhas crianças. Você sabe que eu uso para o trabalho de leitura escrita. Ler a receita e concretizar. Olha aí, olha aí. Essa é a mãe sábia, gente, que aproveita toda ocasião do trabalho da casa de fazer tudo para estimular e desenvolver os seus filhos. Renata, obrigada. A gente se encontra no próximo programa, tá? Muito obrigada. Pega a receita completa lá no blog novotempo.com/vida e saúde e a gente se encontra no próximo programa. Tchau.